Olá! Hoje vamos apresentar um projeto desenvolvido pelos alunos do curso de Psicologia da UniBH. Muitas pessoas desconhecem a real abrangência da Lei Maria da Penha, que vai além da punição ao agressor, oferecendo também proteção, apoio e medidas preventivas para garantir a segurança e os direitos das vítimas de violência doméstica. Eu ouvi falar, mas eu não tenho muita informação sobre esse assunto. Bom, eu não conheço ninguém que fez uso e nem eu nunca fiz uso da Lei Maria da Penha. Mas conheço pessoas que poderiam ter utilizado, sim. Tá joia. Eu conheço alguns. Eu conheço a violência psicológica, aquela é a física, e tem umas de bens que eu não sei qual que é o nome, que é que pega os bens materiais das mulheres. Eu só sei essas. Não sei se tá certo. Olha, eu tinha conhecimento sim da Lei Maria da Penha, mas não sabia desse trabalho de reeducação dos homens. Realizamos entrevistas com profissionais especializados para trazer informações sobre a Lei Maria da Penha, pois sabemos que ainda há muita falta de conhecimento sobre seus direitos e mecanismos de proteção. Como você atende às demandas urgentes das mulheres que procuram sua ajuda? Pelo meu setor, o Centro de Atendimento à Mulher, se tratar de um órgão social, ele fica dentro da pasta de ação social do município, nós muitas vezes vamos atender essas mulheres de forma secundária, após a proteção, então as polícias já estarem envolvidas no caso. Então essas mulheres vão ser atendidas por uma equipe multiprofissional, um psicólogo, um assistente social e um advogado, para que essa mulher não seja revitimizada, porque provavelmente essa mulher já contou essa história em outro momento, no setor de proteção. Então nós vamos atender essa mulher de forma empática, escutando as demandas individuais dessas mulheres, porque por mais que os casos sejam muito parecidos, das vítimas de violência, essa mulher tem demandas individuais, como por exemplo, a mulher pode ter saído de um outro município, ter vindo para cá e necessita retornar para esse município. Essa mulher, na verdade, já quebrou um vínculo familiar devido às violências ou ao autor que estava junto com ela. Então nós vamos estar entrando em contato com os familiares, com a rede de apoio dessa mulher. Essa mulher muitas vezes vai ter que mudar de endereço, ou ela não tem condição de pagar esse imóvel que ela morava, ou às vezes o imóvel era da família do autor. Então nós vamos buscar por benefícios de habitação, como o auxílio moradia, que essas mulheres têm acesso prioritário. Nós também vamos, devido à mudança de muitas vezes de endereço, nós vamos estar usando a Lei Maria da Penha para que os filhos também possam mudar de escola independente do período letivo, para que esses filhos também não sejam penalizados ou fiquem fora da educação. Então, essas mulheres vão ser atendidas de forma individual, usando os benefícios municipais, usando as demandas individuais. A questão jurídica, nós temos advogados, então a advogada vai estar auxiliando ela tanto para solicitar um advogado dativo ou sobre pensão, como que ela vai tratar isso na audiência com o juiz, ou como guarda, Nós vamos estar explicando para essa mulher a utilização da medida protetiva. Então nós vamos atender ela com tudo que é necessário. Se essa mulher precisa de capacitação ou de ingressar no mercado de trabalho, nós vamos estar usando as instituições que têm tem projetos, tem o Conselho da Mulher, então tem projetos voltados para a mulher voltar para o mercado de trabalho. Então nós vamos buscar dentro de tudo que o município pode oferecer, dentro da história dela, para que ela rompa o ciclo da violência.
Quais são as principais barreiras que as mulheres enfrentam ao buscar ajuda e como você as orienta para que possam superá-las? Então, a maior barreira que essas mulheres vão enfrentar é o julgamento, porque a mulher já vai ter uma culpa. Ela, a maioria das vezes, essas mulheres têm filhos. Muitas vezes, essas mulheres já afastaram de familiares porque o autor começou a impedi-las de conviver, com pessoas que tentavam dar aquele toque de que esse relacionamento não está saudável. Então, ela vai lidar com o julgamento. E aí, o que nós fazemos é acolher essa mulher, é dar o direito de fala dessa mulher. Por ser um setor exclusivo de mulheres, o nosso centro ele atende só mulheres, nós vamos estar sempre acolhendo essa mulher, tentando informá-la, tirando todas as dúvidas, direcionando para os serviços necessários, facilitando o acesso dessas mulheres, mostrando que elas não estão sozinhas, porque as barreiras são muitas, Qual o papel de nós, psicólogos, no enfrentamento da violência doméstica? Então, ter um olhar ali de um profissional da psicologia, no qual não existe um julgamento, existe um acolhimento verdadeiro e vazio de pré-julgamentos anteriores, auxilia essa mulher, essa vítima, a conseguir ser ouvida de uma forma humana e ser convidada à possibilidade da mudança. Então, acredito que o papel do psicólogo no enfrentamento da violência doméstica é uma junção da psicoeducação e do acolhimento. É comum haver desistências por medo ou por quaisquer outros motivos das mulheres vítimas de agressão após já ter acionado a Lei Maria da Penha? Após a desistência, o caso é considerado como cancelado? Então, infelizmente, existem sim casos, onde a mulher, após uma volta para casa e após realmente o conflito agudo ali, da relação violenta abaixar e decantar, ela pensa melhor, entre aspas, e acaba tendo medo de dar andamento à medida protetiva e outras questões. Também existem as questões das próprias ameaças partidas do agressor, dizendo que se você procurar a polícia, eu vou te matar, eu vou tirar a sua vida, eu vou matar os seus filhos, eu vou matar a sua família. Então existem várias questões que fazem com que a mulher que é vítima de violência doméstica possa, infelizmente, repensar e não dar andamento nas tentativas ali de auxílio e de providências. Existem casos onde essas questões são incondicionadas. Que casos são esses? Quando uma mulher é vítima de violência, onde existe uma lesão corporal, onde existem marcas físicas, um roxo, um hematoma e coisas do tipo, ou existir presenciar pelas próprias autoridades policiais. Então, essa questão é incondicionada. Essa mulher, mesmo tentando voltar atrás, entre aspas, o procedimento é dado andamento por conta da lesão corporal e da gravidade das questões. Você percebe uma diferença no atendimento a mulheres de diferentes grupos sociais ou culturais? Se sim, quais são? Aqui na delegacia, essa diferença não existe. Nós tentamos fazer um acolhimento, um atendimento igual para todas as mulheres. Mas eu percebo, infelizmente, uma diferença na questão da urgência vista por outros equipamentos, até pela própria sociedade em si, quando existem mulheres em situações de vulnerabilidade social, onde elas têm um tom da pele diferente, onde elas têm ali trabalhos diferentes, onde existe o uso de drogas. Então, infelizmente, algumas pessoas veem algumas mulheres como não dignas de um atendimento melhor e correto e digno, pelas questões sociais diferenciadas. Uma mulher que faz uso de drogas, uma mulher que tem um número muito grande de filhos, que é mais empobrecida e que está numa situação de vulnerabilidade social. Como a Lei Maria da Penha ajuda as mulheres que sofrem de violência doméstica e quais são os principais desafios para que ela funcione melhor? A Lei Maria da Penha é um marco no combate à violência de gênero. E ela ajuda as mulheres oferecendo mecanismos para a proteção da vítima, para a punição do agressor e para a conscientização da sociedade. Dentre os instrumentos propostos, nós podemos citar a medida protetiva de urgência. Através dessa medida, fica determinado ao agressor o afastamento do domicílio de convivência com a vítima, a proibição de uma aproximação dela a determinada distância e a proibição da comunicação com ela até mesmo pelos meios digitais. A lei também prevê que sejam criadas varas especializadas e isso facilita o acesso das vítimas à justiça. Prevê também que seja ofertado a elas serviços de acolhimento integral, com assistência psicológica, jurídica e social.
nós ainda encontramos desafios para a aplicação efetiva dessa lei. Falando da questão cultural, por muitas vezes as mulheres são estigmatizadas e isso é um empecilho para que as vítimas busquem por ajuda. Nos deparamos também com a falta de recursos para que os instrumentos previstos em lei sejam efetivamente criados. E por muitas vezes, quando criados os serviços, eles não funcionam em rede. E isso faz com que a mulher percorra uma rota crítica para acessar esses serviços e desestimula a busca delas por ajuda. Também nos deparamos na prática do dia a dia com uma recorrente queixa das mulheres com relação à sensação de impunidade. Quando as penas são aplicadas a esses agressores, elas não são o suficiente para que as mulheres se sintam totalmente protegidas. De uma forma geral, podemos falar que o maior desafio com que nos deparamos é com a implementação eficaz de tudo que é proposto no mecanismo legal. O que pode ser feito para prevenir a violência contra a mulher nas comunidades e como as instituições podem apoiar e informar melhor as vítimas sobre seus direitos. Para a prevenção e enfrentamento à violência doméstica, é necessária uma abordagem multidimensional. Eu acredito em 4 eixos principais: a educação, a conscientização, o apoio social e a proteção. E as instituições podem ajudar dentro desses eixos. No fator educação, por exemplo, a criação de programas educacionais que insira a temática violência de gênero. Falando em conscientização, podemos ampliar os períodos de campanha, a divulgação de informações dos direitos das mulheres e do acesso aos serviços disponibilizados em cada local. O apoio social, ele é ofertado através do fortalecimento da rede e integração dos serviços e a proteção através do monitoramento e também da aplicação efetiva da legislação. Na sua opinião, quais têm sido os maiores desafios na implementação da Lei Maria da Penha nos diferentes estados do Brasil? Atuando em um serviço de prevenção à violência doméstica na Polícia Militar, eu acredito que os desafios enfrentados para a implementação efetiva da lei estão relacionados à nossa cultura e os estigmas, à falta de recursos e disponibilidade de uma infraestrutura adequada para a oferta desses serviços e atendimentos às vítimas, a integração desses serviços, a sensação de impunidade que por muitas vezes essas vítimas sentem frente à aplicação da lei e o investimento em programas educacionais e de prevenção. Pensando na criação da Lei Maria da Penha, ela atendeu às expectativas iniciais? Fruto de recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Lei 11.340 de 2006, amplamente conhecida como Lei Maria da Penha, completou nesse ano de 2024 18 anos de sua existência. Entendo que essa lei superou as expectativas do legislador, bem como da população brasileira. Ela foi reconhecida pela ONU, a terceira lei mais completa no combate e prevenção à violência doméstica. Tendo como um de seus principais objetivos, a lei descreve os tipos de violência, em seu artigo 7º, incisos como violência física, psicológica, sexual, moral, patrimonial e financeira. Ela também descreve a necessidade dessas vítimas de ter delegacias especializadas no atendimento multidisciplinar, social e até mesmo tratamento de autores de violência doméstica. Não poderia deixar de citar as medidas protetivas de urgência, que têm afastado agressores do ambiente de convivência de vítimas, testemunhas, familiares, inclusive colocando alguns atrás das grades, pois o descumprimento da medida protetiva é crime inafiançável. Uma das principais mudanças também, em nível de direito processual, seria o tratamento desses crimes que eram tratados em juizado especial criminal, tidos como crime de menor potencial ofensivo, com penas abaixo de 2 anos, hoje são tratados pela justiça comum, fazendo com que agressores realmente paguem pelo crime que cometeram. Ufa! Quantos esclarecimentos! E não para por aí. Você sabia que a Lei Maria da Penha beneficia não só as vítimas, mas também
oferece um caminho de reeducação para os agressores, por meio de iniciativas como os grupos reflexivos do CEAPA. Esses grupos são essenciais para promover uma mudança de mentalidade e prevenir novas agressões, abordando as raízes culturais de violência. Apesar dos avanços, ainda enfrentamos desafios importantes, como, por exemplo, subnotificação e medo de denúncia, lentidão judicial, falta de estrutura em regiões menos assistidas, resistência cultural e falta de educação sobre o tema. O fortalecimento dos mecanismos de acompanhamento e a conscientização sobre a abrangência da lei são passos necessários para garantir que todos sejam protegidos e respeitados. Para isso, é indispensável que a sociedade e Estado trabalhem juntos, promovendo uma cultura de paz, igualdade e respeito. Espero que esta apresentação tenha esclarecido e fortalecido sua compreensão sobre a importância de conhecer seus direitos e defender aqueles que mais precisam. Afinal, a informação é uma das maiores armas contra a violência. Junte-se a nós na luta por um mundo mais justo e seguro para todos.